Olá pessoal, vou fazer mais um podcast aqui. É uma pergunta que muitas pessoas têm feito. A pergunta é: o que aquelas pessoas estavam fazendo na frente daqueles quartéis? O que aquelas pessoas estão reivindicando? O que aquelas pessoas querem? O que aquelas pessoas foram fazer lá no Congresso? O que aquelas pessoas estão buscando? De que elas estão reclamando? Né? Então, isso é uma pergunta que muitos fazem. Então, vamos comentar aqui um pouco sobre o que elas estão fazendo lá. Aquelas pessoas, elas estão lutando para manter a sua liberdade, para ter o direito à sua liberdade em todos os sentidos. Aquelas pessoas, elas estão lutando para ter a justiça, a verdadeira justiça ao seu lado. A justiça favorecendo todas as pessoas, favorecendo a todas as pessoas de igual forma. A justiça, a verdadeira justiça. E uma das coisas que aquelas pessoas reclamam é de todo o processo eleitoral em 2022 aqui no Brasil, onde foi todo conturbado, teve vários indícios, claro, de muitas irregularidades por parte de alguns membros de alguns setores do governo, pois o nosso governo é tripartite. Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo e o poder judiciário. E aí a gente tem um indício de que teve uma junção, de que teve um apoio de um poder unindo-se ao outro, beneficiando o outro, trabalhando junto. E eles não têm que trabalhar junto, eles têm que trabalhar separadamente, cada um fazendo a sua função e em harmonia, e não um poder juntar claramente ao outro para favorecer e para beneficiar de alguma forma o outro setor, deixando de lado as verdadeiras regras, as leis que já estão estabelecidas, para criar as próprias leis. Um setor que ali vai deixando de ser útil para a sociedade para ser útil ao seu próprio interesse. Foi isso que a gente viu claramente e foi devido a essa forma de trabalho que chegou ao resultado que chegou e culminou nessa revolta da população, nessa busca por liberdade que a população está exigindo. E essa população que de alguma forma se sente lesada, ela é numerosa e ela está junta e ela continua firme e ela vai continuar, porque a gente vai lutar pela nossa liberdade, pelo direito da gente trabalhar, produzir, pelo direito da gente manter as nossas riquezas, da nossa produção, o nosso controle, de forma individual e particular, pois essa é a forma que a gente quer trabalhar. Então a gente não vai desistir, porque todo o tempo aí as manifestações foram pacíficas. Se teve algum erro, se chegou em algo fora de controle, alguma depredação, algum ato de vandalismo, se culminou nisso, é porque existiu alguns membros que fizeram isso, mas não foi toda essa população, pois essa população ela segurou o tempo todo agindo da forma certa. E aí que encontre os culpados se houve algo errado e que puna aquelas pessoas que estão que cometeram aqueles erros, que descubra verdadeiramente quem fez isso, quem fez esses atos, quem chegou a esses atos violentos, e seja punido apenas essas pessoas que executaram esses atos e não toda essa população, pois essa população que está reivindicando seus direitos, a liberdade, ela é bem numerosa e ela age de outra maneira. Então eu não creio, eu acho que tem que investigar verdadeiramente quem causou esses danos, quem chegou a esse estado, agindo dessa forma, e punir apenas essas pessoas. Tem que investigar e chegar aos culpados e não querer culpar todo um grupo, pois não é o grupo inteiro, não é a forma de trabalho, não é a forma de viver, não é o estilo de vida dessa população que está buscando os seus direitos. Pois essa população agiu durante 40 dias de forma pacífica, de forma ordeira, e eu creio que
teve até interesse de outras pessoas, de algumas pessoas aí que queriam que eles chegassem a esse estado, né? Que queria que eles quebrassem tudo para ter um motivo de culpá-los, para ter um motivo de prender todo mundo, para ter um motivo, para ter um argumento, para ter alguma forma de punir e barrar, pois eles têm medo dessa população, pois eles têm medo de que a gente, por ser mais numeroso, a gente consiga os nossos objetivos, que na verdade são os nossos direitos. A gente está buscando aquilo que é nosso e que a gente vê que está sendo roubado e que está sendo negado. Então a gente não está pedindo uma coisa nova, a gente não está pedindo nada de diferente, a gente está pedindo que seja respeitado o que já existe, o que é nosso por direito e que está sendo roubado, que alguém está querendo modificar, que alguém está querendo tomar de nós, que alguém está querendo destruir, né? A liberdade, a segurança, destruir uma lei que nos protege, que foi uma lei elaborada e formou a nossa Constituição, que foi feita pela vontade de toda a população. E agora um pequeno grupo quer destruir esses direitos, quer passar por cima dessa Constituição. E aí taxa essa massa, essa população de terrorista, quando na verdade a gente teve outros grupos aí que reivindica outras coisas, que agem com muito mais violência, que todo tempo, em todo o tempo da história a gente tem aí ações que ocorreram por parte desses outros grupos aí, e eles eram muitas vezes defendidos e não acusados e não eram denominados de terroristas. Como, por exemplo, invasão de propriedade pelos sem-terra, os sem-terra que chega destruindo tudo, que é capaz de abater um animal ali, tirar 1 quilo de carne e jogar o resto do animal fora, deixar o animal agonizando, que é capaz de chegar com foice, martelo, fazendo quebradeira, destruindo propriedade, amedrontando tudo, impondo terror, e as pessoas não falavam, as pessoas que os defendiam e até que o apoiavam, permitiam, né, alguns governos permitiam que existisse muitas ações por parte desse grupo, e até muitos defendiam, que diz que são coitadinhos, vítimas da sociedade, que tem que ter uma forma deles conseguir obter riqueza, obter recursos, e que eles recorrem a essa forma, pois acredita que não tem outra forma deles conseguir obter as riquezas de que eles precisam, os meios de produção de que eles precisam. E aí esse sem terra, ele chega numa propriedade que já foi construída, que alguém já teve o trabalho de produzir, de desmatar, de lapidar, de comprar, alguém que já investiu, alguém que já idealizou, que já pôs em prática, que já empreendeu, e depois que está tudo pronto, vai um grupo desse querendo invadir, destruindo tudo, impondo terror. E muitas vezes não são chamados de terrorismo. São grupos parecidos com os grupos que muitas vezes saqueiam supermercados. A gente já tivemos notícia de grupos ao longo da história que fazem saque a supermercado, impondo terror ali, impondo medo para o empreendedor, para o dono do supermercado ali, afugentando, impondo o terror e medo àquele que está empreendendo, àquele que está dando emprego para a comunidade local ali, aquele que está gerando imposto para o governo. Então, afugentando muitas vezes aquele que segura a economia, aquele que sustenta os recursos dos fundos dos quais o governo sobrevive. Mas esses grupos que chegam já atacando, destruindo tudo, que só sabe consumir, destruir, que não tem ideias de produzir, esse grupo muitas vezes não é visto como terrorista por parte dos seus defensores. A gente tem toda a parte da história aí, as pessoas que cresceram, fizeram a carreira, fizeram o seu nome, fazendo greve, parando empresa, destruindo emprego, destruindo empresas, né? Greves muitas vezes desnecessárias, greves muitas vezes demasiadas, que foi por puro interesse político, por puro interesse de sugar recursos daquela empresa, de participar dos benefícios, de participar dos resultados. Grevistas que fizeram a carreira, muitas vezes enganando os trabalhadores e se colocando ao lado dos trabalhadores, falando que está ao lado dos trabalhadores, mas na verdade estava ali para fazer sua carreira, né, e amedrontar as empresas,
afugentando o empreendedor, fazendo com que as coisas fiquem difíceis, com que gere o caos e comece a aparecer o desemprego naquela localidade onde esses grevistas atuaram. Então a gente tem a região do Grande ABC Paulista, que muitas vezes foi palco desses movimentos. E aí são grupos bem parecidos, é o Sem Terra, nós temos as pessoas que saqueiam o supermercado, nós temos os grevistas, são pessoas parecidas, que têm aquela ideia de que o rico é contra o pobre é contra o rico, essas ideias marxistas, que na verdade são ideias ideológicas que são colocadas na mente das pessoas com essa finalidade de fazer com que as pessoas se revoltem umas com as outras, de causar a divisão para ficar mais fácil de conquistar. E engana a muitos. Mas a população que está bem orientada, a população que sabe reivindicar os seus direitos, que sabe quais são os seus direitos, que quer produzir, que quer ter liberdade, ela não aceita isso. Porque a paz não é aceitar tudo que vem, tudo que nos é oferecido. A paz, ela existe quando a gente existe em harmonia, quando cada um fica do seu lado ali, as minorias, mas ela respeita o outro, o pensamento do outro, quando ele tem o seu jeito de pensar, mas ele respeita também o modo do outro. E não agride e não quer que todo mundo seja igual a ele, pense igual a eles. Como tem movimentos aí que, além de pensar daquela forma, quer que a gente pense também igual a eles, não aceita que tem outro lado, não aceita que existe uma outra forma de pensamento, não aceita a variedade, quer comunizar tudo, quer tornar tudo uma coisa só. Tem pessoas que têm o pensamento de querer monopolizar tudo, né? Que é um só pensamento, mas são pessoas que muitas vezes foram doutrinadas e continuam querendo doutrinar outras pessoas, através de muitos meios da mídia, de muitos meios aí que se usa para dominar e para monopolizar o pensamento, para doutrinar toda a população. Mas tem uma população aí que está bem orientada e que ela não vai aceitar. Eles vão bloquear alguns, os mais influentes, mas vai ficando outras pessoas nos seus lugares ali para a gente se comunicar, para a gente não deixar que toda a nossa liberdade, que aquilo que a gente construiu durante muito tempo e que a gente mantém até hoje, a gente não vai deixar que seja destruído por um pensamento contrário que quer monopolizar tudo e tornar todos os pensamentos iguais aos seus. Pois a verdadeira democracia é aquela em que existe várias linhas de pensamento e todo mundo convive no mesmo espaço, respeitando a forma de vida, né, particular do outro. Então aquele que é conservador, ele quer continuar sendo conservador, ele não quer aceitar os movimentos só porque todo mundo está mudando, ficando moderno, porque aquilo que a gente fazia antes era antiquado, que agora a moda é essa, que a gente tem que seguir assim, que a gente tem que fazer as coisas assim. Não é porque tem esse pensamento crescente que todo mundo vai querer fazer igual e vai aceitar fazer igual. O conservador, ele vai continuar sendo conservador e vai querer que a sua liberdade seja respeitada. Então, o eleitor, as pessoas, o indivíduo, o brasileiro que tem pautas bem definidas, que sabe o que quer, ele vai continuar defendendo essas suas pautas através dos seus representantes e a gente vai manter essa comunicação com os nossos representantes, mesmo que alguns sejam bloqueados, a gente vai ter que ter gente lá representando a gente, senão a gente vai continuar reivindicando alguma coisa, a gente vai continuar brigando por aquilo que a gente quer, porque é assim que a gente consegue as coisas, sempre foi assim, e a gente não vai deixar que seja destruído o que a gente já construiu e o que a gente tem até aqui, né? Em troca de algo que a gente não aceita, a gente não quer que seja colocado no lugar, né, que destrua a nossa forma de viver e seja colocada no lugar algo que foi pensado e idealizado por outras pessoas, por outros que querem viver de uma forma diferente. Dá para viver todo mundo, eles vivem do jeito deles, a gente vive do jeito da gente, dentro do mesmo espaço, né, na mesma sociedade, porque a gente sempre viveu assim. Então dá para ter os dois pensamentos e não
destruir toda uma forma, toda uma estrutura de pensamento, em detrimento de fazer crescer apenas uma, de monopolizar tudo, de monopolizar o pensamento e existir apenas uma forma de pensar. Não é assim que as coisas funcionam, por isso a gente está fazendo as nossas manifestações, né? A gente tem algo a defender. Então, mais uma vez eu digo, a gente não está lutando para conseguir uma coisa diferente. Pelo contrário, quem está querendo modificar alguma coisa, quem é evolucionista, quem quer modificar as coisas, quem é progressista, é quem está a todo momento querendo modificar as coisas e querendo algo novo que não existe ainda. A gente está apenas defendendo o que a gente já tem, o que a gente já construiu até aqui, e lutando para que isso não seja roubado, saqueado das nossas mãos. Então, na verdade, a gente está lutando, aquelas pessoas no Congresso, aquelas pessoas o tempo todo, elas estão lutando para continuar sendo o que elas são, para continuar tendo o direito de ser o que elas são, né? De fazer as coisas da forma como elas fizeram desde o princípio. Pois, na maioria, são criacionistas e eles acreditam que muitas coisas, muitos princípios não devem ser mudados e que a gente tem que continuar com esses princípios, respeitando e vivendo daquela forma, pois o meio é um modelo que nos trouxe até aqui e a gente quer conservar isso. E a gente vê a forte presença de uma força destruidora querendo eliminar tudo isso, essa nossa forma de viver, e implantar uma única forma de vida, um único estilo, e destruir a nossa cultura, destruir muitas coisas, destruir a variedade em troca de monopolizar as coisas, de tornar o que é variedade, tornar uma coisa só, tornar uma coisa comunizada, uma coisa única, uma coisa que não vai nos permitir continuar sendo o que a gente é.